Eu trago a Vossa Excelência sabe que sou recém-chegada nessa casa, mas sou uma parlamentar de alguns mandatos. Fui constituinte. Vossa Excelência sabe, sobretudo, que sou sua eleitora. Na imprensa eu sou tida como uma aliada de Vossa Excelência. Talvez porque quando Vossa Excelência precisa debater as questões e quer experimentar os políticos independentes, os aliados, os contraditórios, Vossa Excelência, não sei em que bloco me coloca, mas sempre conta com a minha disposição de estar debatendo ao lado de Vossa Excelência e me alinhando com o pensamento que Vossa Excelência tem. No entanto, eu queria falar com Vossa Excelência agora, não como presidente da Comissão de Orçamento, mas queria falar como cidadã também, se Vossa Excelência me permitir que eu me inclua nessa conversa, nessa condição. Dizer a Vossa Excelência que eu li há pouco um despacho que Vossa Excelência fez. Há muito tempo eu venho acompanhando, desde que estava na Câmara e aqui, os conflitos políticos do meu país. Experimento a sensação a todo momento de saber que para esta confusão política não há partido forte, não há liderança capaz de capitanear forças para nos conduzir a um debate sistematizado para saber se nós teremos força política para sair dessa crise que o país se encontra, que não é mais uma crise apenas econômica. No entanto, Vossa Excelência, há 2 dias atrás, despachou, alguém fez a leitura, não me lembro qual senador, que no exercício da presidente fez a leitura. Dário Berger. O senador Dário Berger fez a leitura desta mesa do despacho de Vossa Excelência para a Comissão de Orçamento, que sabe, Vossa Excelência, além de viver os conflitos com as metas e os ajustes que o governo a todo momento pede um prazo a mais para que os relatores setoriais possam aguardar as decisões para nós adequarmos as novas medidas, Vossa Excelência, que na comissão sabe que na Comissão de Orçamento o governo e esta casa encontrou sempre o debate aberto, franco, salvo algumas posições individualizadas de relatores que sabem que tem que se submeter ao voto do plenário quando querem cortar a verba de tal programa ou de não. É uma iniciativa que a gente tem que respeitar até o debate e até a premissa final da votação. Quando Vossa Excelência, eu estive com Vossa Excelência várias vezes, e falava com Vossa Excelência. Estou ouvindo, senadora Rosa. É porque é importante que Vossa Excelência me use. Falava com Vossa Excelência da importância do meu entendimento, como senadora e também como cidadã, de que essas contas, julgadas previamente pelo TCU, fossem para a Comissão de Orçamento, aonde os prazos que eu descrevo para Vossa Excelência foram os mesmos que eu já descrevi anteriormente e descrevo ao plenário. Imediatamente, quando elas adentrassem a CMO, teríamos o prazo de 40 dias para a elaboração do relator, do parecer do relator, mas se fosse da necessidade do entendimento do governo, também o prazo do contraditório. Em seguida, 15 dias para a emenda, novo relatório, em seguida 15 dias para a votação, elaboração do relatório final e 7 dias para a publicação. Vossa Excelência proferiu o despacho, naquele dia foi apenas a leitura no plenário, e Vossa Excelência proferiu o seguinte despacho que eu faço conhecer até a todos os outros, não só na comissão, porque o despacho de Vossa Excelência, portanto, é público, em que Vossa Excelência ressalta o sentido do acórdão da medida cautelar número 2085 de 2008 e outro acórdão ainda 414/1908/2011, ressalvando que está estabelecido no âmbito do Tribunal de Contas da União, foi estabelecido o contraditório que o governo requereu, e aqui Vossa Excelência, no seu despacho, ressalta que o STF
também tem um entendimento já consolidado por esses acórdãos que eu mencionei, acerca da necessidade desta Casa oferecer também um contraditório, e eu aí farei a minha pergunta e a minha observação. Para realizar, para que o Poder Executivo possa realizar aqui a sua defesa da apreciação das suas contas. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que é de conhecimento do Brasil inteiro que essas contas foram rejeitadas à unanimidade. Vossa Excelência, como todos os partidos que estão, e sobretudo o líder da minha bancada que me delegou a confiança de presidir a Comissão de Orçamento, Vossa Excelência sabe pela minha história pública que jamais negligenciei com meus deveres. No entanto, e disse a Vossa Excelência que estava previsto no regimento da comissão que nos 40 dias em que o relator, contado a partir da entrada do processo na comissão, o relator teria que elaborar o seu parecer, dando, de acordo com o Código Penal, o prazo e o direito ao contraditório. No entanto, quando a Vossa Excelência, e eu não estou aqui para contestar a decisão que Vossa Excelência tomou, Vossa Excelência só vai ter a minha observação, que evidentemente é no sentido contrário do que acontece aqui agora. Vossa Excelência estabelece aqui que, a fim de garantir o devido processo legal e o direito do exercício contraditório, Constituição Federal, artigo 5º, Constituição que eu ajudei a escrever, bem como para evitar demais eventuais alegações futuras de nulidade, entendo devido conceder à parte interessada, nos mesmos moldes que se fez no âmbito do Tribunal de Contas da União, por ocasião do exame técnico da prestação de contas, tais acórdãos, nos alto prazo de 30 dias, prorrogável, se for o caso, por mais 15 dias, para que, se o desejar, possa exercitar o contraditório nos presentes autos. Eu confesso a Vossa Excelência que eu tenho resolvido todas as questões internas que, porventura, surjam no âmbito da comissão. E, muitas vezes, me dirigindo a Vossa Excelência para entender o pensamento de Vossa Excelência. Como o Brasil inteiro espera que a comissão e essa Casa, através do Congresso Nacional, que será presidido por Vossa Excelência, aprecie as contas anteriormente e previamente analisadas pelo TCU, eu recebo o que Vossa Excelência decide, baseando na questão da possível nulidade, perguntando a Vossa Excelência se o governo se manifestou pelo interesse de fazer nesta Casa, aqui nesse plenário do Congresso Nacional, aqui no Congresso Nacional, algum tipo de defesa em relação às contas previamente julgadas no TCU. Essa é a pergunta. Em seguinte, a observação. Eu gostaria muito que tivesse sido diferente, que Vossa Excelência, ao receber essa manifestação, depositasse toda a confiança no trabalho que todos os líderes de todos os partidos, mais seus membros, estão realizando na comissão. Não existe um só partido que não tenha matérias para relatar na comissão. Não existe um só voto desconsiderado, nenhuma parte, nenhuma emenda, nada. Tudo a favor do Brasil. Não entendo, presidente, porque acho que o Brasil não tem o tempo de esperar para o ano que vem que essas contas sejam apreciadas na Comissão de Orçamento. Quisera eu estivesse lá para continuar o trabalho que fizemos. Acho que, pelos prazos que estão colocados, não será nenhum de nós que lá estamos trabalhando exaustivamente e construindo e colocando em dia pautas que foram renegadas, que foram ignoradas, de 25 anos de trabalhos, sem ressaltar aqui quem quer que tenha sido autor dessa manobra que nada serve ao Congresso Nacional, as contas do senhor Itamar Franco, do senhor Fernando Collor, ex-presidente, do ex-presidente Fernando Henrique, do ex-presidente Lula e atualmente da presidente Dilma. Quero ressaltar que não encontrei na oposição nenhuma disposição de deixar assuntos dessa natureza, de tamanha importância, para um dia, talvez, quem sabe. Então, recebo o que Vossa Excelência decidiu, não me cabe fazer diferente, mas ressalto a Vossa Excelência que esse direito que Vossa Excelência agora exerce, com todo o direito do presidente do Congresso,
ao estabelecer e abrir voluntariamente um prazo ao Poder Executivo para fazer a sua defesa, já estava devidamente garantido, não pelo regimento da Casa, mas pela previsão que o regimento tem de acatar a decisão e a observação que se faz em artigos do Código Penal que estabelece o contraditório. Eu faço a pergunta a Vossa Excelência, se o governo se manifestou, porque até esse momento na nossa comissão, que está aguardando que essas contas cheguem até lá, até fácil para esclarecer a opinião pública e a imprensa que aqui se encontra, todo o Brasil, que não temos um relator até agora, porque as contas lá não chegaram. Como Vossa Excelência abriu o prazo, quer dizer que nós não a receberemos esse ano a tempo de fazer a sua análise. A pergunta que eu faço é se o governo se manifestou com a intenção ou a preocupação de se defender dentro do Congresso Nacional antes da conta chegar na CMO. Muito obrigado, presidente. Eu queria, respondendo à senadora Rose de Freitas, dizer o seguinte, que o governo não se manifestou. Certamente o governo se manifestará, porque esse prazo só ocorrerá se o governo o desejar. Se o governo não desejar, esse prazo não existirá. Mas, do ponto de vista da jurisprudência, das decisões afirmadas e pacificadas no Supremo Tribunal Federal, que inclusive anulou julgamentos de várias contas em estados e em municípios, por falta do contraditório exatamente, e eu entendi, ao fazer esse despacho, garantir o direito constitucional da defesa, do contraditório, exatamente a exemplo do que aconteceu. Se o governo desejar, se o governo não desejar, a matéria imediatamente irá para a Comissão de Orçamento. Mas se o governo, já que não há previsão no calendário da Comissão de Orçamento, resolver exercer o direito do contraditório, de defesa, nós, no despacho, asseguraremos um prazo de 45 dias. De 45 dias, se o desejar, porque são 30 dias, foi o prazo dado pelo Tribunal de Contas da União, podendo prorrogá-lo por mais 15 dias, que foi a prorrogação também feita pelo Tribunal de Contas da União. Mas apenas se o governo desejar, para que amanhã nós não sejamos responsabilizados por ter causado a nulidade de um processo que é importante, muito importante, no momento difícil da vida nacional. Esclareça, Vossa Excelência, que por jurisprudência já afirmado várias vezes na comissão, assim foi feito o direito do contraditório no prazo designado pelo regimento interno de 40 dias para a elaboração, em que cabe 10 a 15 dias. Só isso esclarecendo. Vossa Excelência me permitir, eu vou fazer uma rápida leitura do despacho. Trata-se dos avisos 748 e 750, ambos de 2015, relativos a parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas da União sobre as contas prestadas pela Presidente da República, relativas ao exercício de 2014, em cumprimento ao artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal. Constata-se que o disposto nos artigos 115 e 116 da Resolução número 1, que regulamenta a tramitação desta matéria, não contempla a abertura de prazo para o estabelecimento do contraditório. Ressalto, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado acerca da necessidade de a Casa Legislativa realizar o prévio contraditório com o chefe do Poder Executivo para apreciação das suas contas, quando se cogita de sua rejeição, que é o caso. Esta é a primeira vez desde 46 que há um parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas. E há jurisprudências várias no Supremo Tribunal Federal, no sentido de, quando é o caso do parecer prévio pela rejeição, se abrir um prazo para o contraditório, para a garantia do direito de defesa. Ementa diz o seguinte, que, sendo o julgamento das contas do recorrente como ex-chefe do Executivo Municipal realizada pela Câmara de Vereadores, diz o Supremo Tribunal Federal, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas,
que poderá deixar de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Casa Legislativa, artigo 31, parágrafo 1º, 71, combinados com o artigo 75 da Constituição Federal. É fora de dúvida que no presente caso, em que o parecer for pela rejeição das contas, isso é caso único, não poderia ele, em face da norma constitucional sob referência, ter sido aprovado sem que houvesse propiciado ao interessado a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico de maneira ampla perante o órgão legislativo com vista à sua almejada reversão. Recurso conhecido e provido, Supremo Tribunal Federal, primeira turma, relator Ilmar Galvão, julgado em 5/12/2000. No mesmo sentido, o acórdão na medida cautelar da ação número 2085 de 2008 e mais recentemente no acórdão 414/908 de 2011, embora tenha sido estabelecido o contraditório no âmbito do Tribunal de Contas da União, naquela ocasião se tratava de um julgamento técnico, enquanto agora, perante o Congresso Nacional, far-se-á outro tipo de exame de natureza política, no qual o entendimento do Tribunal de Contas da União será, sem dúvida nenhuma, elemento de formação da convicção dos senhores parlamentares. Sendo assim, a fim de garantir o devido processo legal e o direito ao exercício do contraditório, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 54 e 55, bem como para evitar eventuais alegações futuras de nulidade, entendo devido conceder à parte interessada, nos mesmos moldes que se fez no âmbito do Tribunal de Contas da União, por ocasião do exame técnico da prestação de contas, acordo 464 de 2015 do plenário e decisão de 12 de agosto do Tribunal de Contas de 2015, nos autos do Tribunal de Contas, autos 005.335/2015, dígito 9, o prazo de 30 dias, foi o prazo dado pelo Tribunal de Contas, prorrogável, se for o caso, por mais 15 dias, para que, se o desejar, apenas se o desejar, possa exercer o contraditório nos presentes autos. Determino a juntada dos avisos 748 e 750 de 2015 ao processado da mensagem do Congresso Nacional número 4 de 2015 e que, tão logo seja recebida a manifestação da parte, seja juntada nos mesmos autos que deverão seguir ato contínuo para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, nos termos regimentais. Brasília, 20 de outubro de 2015, é o despacho. E o governo, ele vai dizer se ele quer ou não quer exercer o contraditório. Se ele quiser o contraditório, compreendendo o Congresso Nacional, eu não tenho outra saída pelas decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, invocadas nessa circunstância única, desde 46, repito, essas são as primeiras contas com pareceres pela rejeição. E tudo nesta área é novo, absolutamente novo. Desde a tramitação da rejeição no Tribunal de Contas da União, a tramitação da rejeição no Congresso Nacional, na Comissão de Orçamento e, portanto, compreendendo o Congresso Nacional, cabe-me esclarecer e garantir o contraditório direito de defesa. E aí o governo vai dizer se quer exercê-lo ou não, mas não deixará de exercê-lo por omissão do presidente do Congresso Nacional. Eu entendo as preocupações eu prefiro não errar por omissão. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas eu achava, e tenho o direito de achar isso, ainda que não fosse presidente da Comissão de Orçamento, que seria de muito bom alvitre que Vossa Excelência tivesse comunicado ao governo que é o recebimento e esperasse a manifestação dele ou provocasse essa manifestação. Hoje nós estamos estagnados.
Presidente, nós estamos parados. O país parado por falta de decisões de ajuste nas suas metas e nós parados politicamente, porque uma casa em conflito do tamanho que está a outra casa, e nós aqui pararemos agora diante, se o governo não quiser responder, qual é o tempo que Vossa Excelência vai esperar por essa resposta? Quiser exercer o direito de defesa... Qual o tempo que ele tem para dizer que quer ou não? Imediatamente eu despacharei para a comissão, mas eu não posso, por omissão, renegar o direito do contraditório. Eu entendo que Vossa Excelência depois de ser uma matéria presidente, pacificada no Supremo Tribunal Federal. Eu entendo, Vossa Excelência, inclusive pelo livre-arbítrio. Próprio Tribunal de Contas da União. O próprio Tribunal de Contas garantiu este prazo para o contraditório, 30 dias, depois mais 15 dias para o contraditório. E como essa matéria é nova, está tramitando pela primeira vez desde 1946, nós estamos garantindo um prazo igual para, se o governo entender que deve exercer o contraditório, faça. Se não entender, imediatamente nós remeteremos os autos a Vossa. Mas eu queria, insisto, perguntar a Vossa Excelência, que faz parte do trabalho para o qual Vossa Excelência também me designou. Qual é o prazo que o governo terá para dizer se tem interesse ou não tem interesse? Porque, senão, nós vamos ter aqui aquele que, por acaso, tem que dirimir essa dúvida, pegando uma pneumonia, o outro viajando para o exterior, e nós vamos ficar a todo momento parados nos corredores e nas ruas com a pergunta: quando será apreciada as contas da presidente Dina Semió? Cabe a ela fazer esse relatório e cabe entregar a Vossa Excelência, que tem certeza diligentemente convocará o Congresso Nacional, sabendo, eu acompanho a angústia de Vossa Excelência, todos os dias nas conversas que temos, em reuniões na sua sala, quando convocados, sabendo que o país não aguenta mais. E com certeza muitos políticos também não. Muito obrigada.